felicidade. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que compartilho com todos um pouquinho da experiência que eu vivi em Minas Gerais, em Ouro Preto. Então, primeiro quero me apresentar. Eu sou o Dom Danival Milagres Coelho, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. Eu sou originário da Arquidiocese de Mariana e eu trabalhei como formador no seminário, como padre. E naquele período que eu estive em Mariana como formador, eu também trabalhei como vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto. E nesse meu trabalho pastoral nessa paróquia, eu tive a oportunidade de ter contato com os universitários. Muitos deles residiam nas repúblicas federais e particulares pertencentes ao território da nossa paróquia. Pois bem, eu comecei a trabalhar com os universitários fazendo um trabalho pastoral, e eu não sabia como que eu iria chegar até eles, como chegar até as repúblicas, né? Porque quando eu lá cheguei, a gente ouvia tantos comentários dos ouropretanos que era difícil fazer um trabalho pastoral com os universitários, embora eu percebia que muitos deles frequentavam também a paróquia. Eu comecei a me aproximar deles dando carona para os universitários, indo de Mariana para Ouro Preto para Mariana, porque eu morava no seminário em Mariana e atendia a paróquia em Ouro Preto. Através dessas caronas é que eu comecei então a me aproximar e fazer amizade com os universitários. E comecei então me inteirar um pouco mais da realidade, da moradia dos universitários. Em Mariana, o que eu percebia? Eu não tive tanto contato com as repúblicas em Mariana. Lá, pelo que consta, pelo que eu fiquei sabendo naquela ocasião que ali estive trabalhando, que os critérios para entrarem nas repúblicas federais, para que o universitário tivesse uma vaga para ser acolhido na república, eram critérios de cunhos, de fato, socioeconômicos. Em Ouro Preto, a realidade era um pouco diferente. O que eu vejo com relação a esse tema, que é desafiador e traz ainda hoje preocupações para todos nós. As repúblicas federais em Ouro Preto, elas têm já um tempo longo, uma história longa e uma longa tradição. E toda tradição, ela tem elementos positivos e elementos negativos. Eu acredito que toda tradição, ela tem que ser, no decorrer do tempo, tem que ter autocrítica, uma autoavaliação, para ver se aquela tradição, aquele modo de proceder, de agir, é o melhor, o que pode ser melhorado e quais são os limites, as imperfeições que precisam ser superadas. Bom, da minha experiência ali em Ouro Preto, o que eu vejo? Nós sabemos que as repúblicas federais em Ouro Preto, eu posso falar de lá porque eu conheço, elas são administradas pelos próprios alunos. Então, é um processo que nós chamamos de autossugestão estudantil. Embora a gente saiba que há um setor de repúblicas, da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, que acompanha, porque as repúblicas federais, elas são propriedades da universidade, mas a gestão administrativa de cada república, ela acontece pelos próprios alunos residentes das repúblicas. Isso, por um lado, tem um valor, porque você coloca a responsabilidade dos alunos na administração, na preservação do próprio bem, que é público, para ser gestido e cuidado e zelado pelos próprios alunos. Isso chama os alunos para uma corresponsabilidade. Mas há também limites, há também desafios. Se o setor de repúblicas, da universidade, por exemplo, não realizar
o seu papel de fiscalizar, de acompanhar de fato o trabalho que ali acontece de administração das repúblicas, pode acontecer exageros, pode acontecer limites e imperfeições nesse processo. Então, é um ponto para a gente refletir. É claro que lá tem o SAI, que é o Sistema de Avaliação das Repúblicas, que é um sistema criado pelo UFOP, que tem esse papel de acompanhar as repúblicas, avaliar a organização interna, a participação acadêmica também dos moradores, a conservação do imóvel, a participação comunitária. Mas o que nos causa impressão quando lá estive trabalhando e acompanhando? É que essa fiscalização, esse acompanhamento, ele não acontece de forma muito efetiva. E aqui eu posso partilhar uma preocupação que eu sempre tive quando lá morei em Ouro Preto e acompanhei visitando as repúblicas. Eu via muitas repúblicas federais vazias, ou seja, com muitas vagas. Nem todas as vagas são preenchidas. E muitos alunos, ao saber daquilo que acontece internamente nas repúblicas, às vezes não optam em se candidatar para ser um morador de república federal. Muitos preferem ir para as repúblicas particulares. E a gente então se pergunta, mas por que cresceu o número de repúblicas particulares em Ouro Preto? Será que é só porque as repúblicas federais não têm mais vagas? Mas na minha época eu estava lá e eu constatava muitas vagas nas repúblicas federais. E aquilo me deixava assim preocupado. Por quê? O critério para entrar na república como morador deveria ser um critério mais socioeconômico, como acontece, por exemplo, em Mariana. Mas em Ouro Preto, esse critério não é muito levado a sério. Por quê? São os próprios alunos que são os administradores da república. Então, o processo para acolher, o processo seletivo que nós sabemos, ele passa por vários critérios. Dentre eles, o calouro, assim chamado lá como bicho, ele passa por um período chamado de batalha. E essa batalha consiste em fazer vários trabalhos sociais voltados para a república. Eles têm que passar por várias provas para poder conquistar a sua vaga. E o fato dele ter sido inscrito, ter sido acolhido e viver a batalha não quer dizer que a sua vaga está garantida. Ele tem que ser avaliado pelo grupo se aquele candidato faz o perfil do grupo que reside naquela república, A, ou B ou C. Então, ou seja, o critério, ao meu ver, eu posso estar enganado, mas não é tanto o critério socioeconômico. Mas é se o candidato, ele fez o perfil dos moradores ou não. Se ele foi capaz de cumprir as tarefas de casa ou não. Se ele foi capaz de levar a sério os trotes que ele ali recebeu. Quando eu trabalhei lá com os universitários, visitando, eu tentava mostrar para eles, olha gente, certas tradições, se elas não são tão perfeitas, merecem uma avaliação crítica. Nós temos que ter a coragem de superar aquilo que são imperfeições. Nem toda tradição merece ser continuada se ela não edifica e não valoriza a dignidade da pessoa humana. Então, eu motivei sempre os universitários a criarem trotes sociais, trotes solidários, que pudessem também responder às necessidades da sociedade ouropretana. E não ficar com trotes assim mesquinhos que o morador quer agora descontar aquilo que ele sofreu quando ele estava no período da batalha para conquistar uma vaga. E o aluno, ele então é escolhido. Tem-se uma festa chamada Festa da Escolha. Aquele que foi então acolhido como morador. Então, o critério não é, infelizmente, o critério social. Esse é um desafio que eu coloco e que expresso como uma grande preocupação.
Então eu vejo o seguinte, a Universidade Federal de Ouro Preto, se ela é a proprietária do imóvel, esse órgão de fiscalização deveria ser mais eficaz. Deveria exigir mais dos moradores que o critério para acolher o aluno fosse mais o critério socioeconômico. Porque há muitas vagas nas repúblicas federais. E há muitas repúblicas particulares, e tem aumentado muito, porque muitos não querem ir para as repúblicas federais. E quando algum entra na República Federal, o padrão de vida de alguns moradores não corresponde, às vezes, ao padrão social daquele aluno. E por isso muitos acabam saindo. Porque ali o estilo de festa que é feito, que é realizado, nem todos os alunos que entram têm um poder aquisitivo econômico para poder ali ser um morador que corresponda à realidade daquela república. Esse é outro desafio, né? E sem falar que dos abusos que às vezes acontecem na moradia dos universitários, que se a universidade não acompanha de perto e não coloca limites, os excessos vão continuar. Por exemplo, eu já me deparei lá com situações de alunos, de moradores, que na festa da escolha caiu no exagero da bebida e entrou em overdose, outros até vieram a óbito, né, por causa dos exageros que às vezes acontecem lá. É claro que quando aconteceu fatos semelhantes a isso que eu estou citando, a UFOP também fez a sua intervenção, acompanhou, avaliou, né? Muitos passos têm sido dados para superar os limites das imperfeições. Então, a minha palavra, assim, como testemunho desse trabalho meu lá, é o seguinte: tem elementos positivos? Tem. Mas nós temos que superar os limites das imperfeições para que as repúblicas federais, que são de propriedade pública, elas sejam de fato administradas e acompanhadas. Pode até continuar sendo administrado pelos alunos, mas que tenham uma rigorosa avaliação e fiscalização da parte da universidade, para não acontecer abusos e não deixar que alunos de baixa renda não tenham acesso à moradia de graça que as repúblicas federais deveriam, então, garantir para os alunos de baixa renda econômica. Então, esse é o desafio que eu vejo, propriamente dito, ali em Ouro Preto. Então, essa partilha que eu faço aqui é apenas para expressar minha preocupação que, de fato, a moradia dos universitários nas repúblicas públicas, né, nas repúblicas federais, elas têm que ter critério que seja socioeconômico. Isso ajudaria muito a mudar um pouco a mentalidade, às vezes exagerada ou deturpada, dos alunos se sentirem donos ali da própria república. Por exemplo, já que eles têm a responsabilidade de zelar e de cuidar da república, o que eles fazem muitas vezes? No carnaval, eles fazem da república o quê? Um hotel. Então, muitas pessoas, que nem universitários são, vão para lá, pagam aluguel, pagam uma taxa, para que durante o ano a república possa sobreviver e possa fazer os reparos, o cuidado de zelar pelo imóvel, né? Por quê? Eles se sentem responsáveis. A gente até entende isso, já que eles são responsáveis em manter o prédio, eles têm que correr atrás de fundos. E um desses meios é durante o período do carnaval. Eles alugam a república para acolher as pessoas e com esse dinheiro eles então passam o ano para fazer a manutenção do prédio. A gente tem que avaliar se de fato esse é o melhor caminho. Porque se a responsável, as repúblicas são de propriedades da universidade, cabe também à universidade, ao governo, também cuidar desse patrimônio. Porque se o governo não cuida, os alunos eles se sentem obrigados a cuidar, eles vão criar até meios para isso, como esse caso de usar desse espaço não somente para acolher os estudantes, mas para fazer as festas de carnaval, para assim garantir a manutenção do imóvel, né? Esse é um ponto, isso é claro, já é tradição lá em Ouro Preto, mas a gente que de fora assiste
esse processo, a gente fica preocupado. Será que esse é o melhor meio? O modo como é feito é a melhor maneira? O modo como tem sido feito essa experiência lá nas Repúblicas Federais de Ouro Preto, tem respondido à demanda das necessidades dos universitários de baixa renda? São questionamentos que a gente faz e deixa aqui como reflexão. Que Deus, então, abençoe e nos ilumine para a gente possa, refletindo, dialogando com as autoridades competentes, a gente possa encontrar sempre a melhor solução para atender às necessidades dos nossos universitários, que precisam, às vezes, de moradia e de um espaço para poder ali realizar os seus estudos. Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade.